Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje estou aqui de novo, eu e Davi, para fazer mais um daqueles comparativos que ninguém pediu. Ninguém, absolutamente ninguém. E esse aqui eu tenho certeza que poucas gente, inclusive, imaginariam que a gente poderia fazer um dia. E esse comparativo ele tem camadas. É um comparativo aqui de experiências como um todo, né? Receitas de esportividade. Exato. Aqui a gente está falando de um carro esportivo de 10 anos atrás, aqui de um carro esportivo dos dias de hoje. A gente tinha muito carro esportivo, a gente passou por um momento legal, só que hoje o mercado enforcou, né? Mingou. Mingou, exatamente. Mas hoje a gente vai brincar aqui de receitas, né? Exato. 10 anos atrás, dias de hoje, o que você perde em um, o que você ganha no outro. Isso e muito mais a gente confere no comparativo de hoje. Exatamente. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E todo mundo conhece, ou muitos de vocês são, o cara que vai falar carro bom era o de 10, o de 20, o de 30 anos. Mas olha que louco, o cara de 10 anos atrás falava que o carro bom era o de 20 que era o de 30, o de 30 o de 40. Então um Gol GTI que você tanto sonha já foi desprezado um dia por um Opala SS, por um Maverick GT. Exatamente. Como que é doido isso, né? E hoje tem muita gente ainda que fala que carro esportivo de verdade tem que ser baixo, tem que ter Exato. câmbio manual, motor aspirado, que é a receita aqui do Swift de 10 anos atrás. Exatamente. Né? Então eu não sou vidente, mas pode ser que daqui 10 anos o cara vai olhar e pensar, putz, aquele Pulse Abarth que era esportivo de verdade, hein? É verdade, né? Que ainda tinha um motor a combustão, não Bons tinha nenhum tempos. tipo de eletrificação. Bons tempos, Bons né? tempos. Mas para a gente avaliar esses dois carros aqui, a gente vai seguir um comparativo muito parecido com o que a gente faz com outros modelos, só que aqui focados para critérios de esportivos, né? E uma coisa que é importante deixar claro, a gente sabe que são carros de idades diferentes, então alguns pontos acabaram ficando de lado para focar em esportividade e para diminuir um pouquinho essa distorção de tempo. Exatamente. E lembrando, o foco é a receita de Exatamente. esportividade. E para começar aqui essa avaliação, né, vou fazer uma breve apresentação aqui com a ajuda do dono desses dois carros aqui, falando um pouquinho mais sobre o que tem de cada um, a história de cada um dos modelos e também o que a gente tem aqui embaixo de cada um dos capôs. Prazer, eu sou o dono do Swift. Prazer, eu sou o dono do Abarth. Mas eu sempre fui muito fã de carros esportivos, inclusive meu primeiro carro foi um Palio 1.8R. Eu depois disso tive também um C4 VTR e há 3 anos o que eu tenho na minha garagem é esse aqui, um Swift Sport R 2015. É um carro que na época, lá em setembro de 2020, eu comprei por R$42 mil. Hoje está valendo um pouquinho mais, aí por volta dos 60, 65. Mas é um carro que me agrada em todas as situações. É um carro que gostou de dirigir na cidade, gostou de dirigir na estrada, já fui para o Rio de Janeiro, já fui para Belo Horizonte e que também já levei para Track Day lá em Interlagos e em todos os lugares. É um carro que sempre foi muito gostoso de dirigir, que trouxe um prazer muito legal e também um carro que não me custou tão caro nesses últimos anos. Mas eu não sou a única pessoa que dirige o carro, né? Eu divido com a minha namorada. E por isso a gente estava procurando um carro um pouquinho mais moderno, né? Que tivesse aqui uma central multimídia com espelhamento de celular, que tivesse um câmbio automático, que tivesse uma suspensão que fosse um pouquinho mais permissiva do que a gente tem ali no Swift. Então a gente decidiu ir aqui pelo Pulse Abarth, um carro que também é esportivo, também tem um visual diferente, também é um carro bom na cidade, na estrada e na pista, mas que tem todas essas modernidades envolvidas aqui e um projeto um pouquinho mais moderno. Mas por baixo do capô, é inegável que esses dois carros são esportivos de verdade. No Swift, a gente tem um motor 1.6 aspirado de 142 cavalos e 17 kg de torque que rola apenas a gasolina, né? A gente está falando aqui de um carro que era importado do Japão. Sem dúvida alguma, um motor muito gostoso de dirigir e girador pra caramba, que chega até a 7.200 RPM. Aqui do lado de cá, a gente tem um motor 1.3 turbo, o mesmo motor que a gente encontra em carros muito maiores, como por exemplo o Compass e o Commander, e que entrega 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina e 27,5 kgfm de torque, independente do combustível. É indiscutível que aqui no Pulse a gente tem um motor muito mais forte do que a gente tinha ali no Swift. Mas o segredo do Swift é ser um carro muito leve, que pesa menos de 1.000 kg, enquanto aqui a gente está falando de um carro que chega muito próximo dos 1.300. Falando um pouquinho aqui da história do Swift, né? O Swift foi um carro que veio num estoque super limitado aqui para o Brasil, sempre importado do Japão e sempre na versão 2014 e 2015. Esse aqui é um dos 55 Suzuki Swift Sport R prata com teto vermelho.
Então é um carro realmente bem exclusivo e que tem toda uma grife esportiva aqui, conhecida em todo o mundo, seja no Japão ou também na Europa. Lembrando que esse carro aqui é um dos preferidos por quem vai alugar para dirigir em Nürburgring, né? O Inferno Verde, a pista mais demandante do mundo. E do lado de cá, a gente tem um carro que traz a plataforma do Pulse, né, que é um modelo 100% nacional, mas aqui com toda a grife Abarth. E aqui a gente não está falando de um carro esportivado, né, um Powered by Abarth como a gente tem no Fastback. Aqui não, é um Abarth de verdade. Um carro que se diferencia do Pulse convencional através de um acerto de suspensão mais rígido, de uma direção mais direta, de um escapamento totalmente diferente e também de um mapeamento do motor bem diferente. Você percebe isso tanto no barulho que ele faz, ou também até na pegada um pouco mais esportiva. A verdade é que esses dois carros, né, apesar de terem histórias e impactos muito diferentes aqui no mundo dos carros, eles servem muito próximo à mesma proposta, né? Que é ser um carro esportivo, de baixo custo, gostoso de dirigir na cidade, na estrada, mas principalmente preparado para você colocar na pista, num track day. A Suzuki chegou a preparar uns aqui para o Swift, a Fiat está falando que vai fazer alguns para o Abarth também, né? Então vamos ver os próximos capítulos. Mas a gente está começando a andar num lugar que é especialmente crítico para um carro igual o Swift, né? Exatamente. Olha isso aqui, por exemplo. Nossa, eu passei a 20 por hora, achei que eu estava sendo seguro e eu não fui. Me perdoe. Tudo bem. Mas realmente esse tipo de território aqui não é muito forte dele, né? Não, o Swift ele é um carro claramente compromissado, principalmente em suspensão. Quando você olha outros aspectos do carro, ele sofre bem menos. Você pega, tipo, o motor é um motor bem suave, o acelerador não é um acelerador bravo, o câmbio não é um câmbio pesado. Ele não tem aquelas características que você pensa de um carro esportivo, você fala, nossa, esse carro esportivo é ruim de dirigir. Não é isso. Ele é bem tranquilo, você vê que a embreagem é um pouquinho mais pesada do que a gente vê em carros mais novos, mas tranquilo. O acelerador também não é aquele desespero, né, de alguns carros que a gente vê por aí. Exato. Ele é um carro de tocada fácil, a direção também não é muito pesada, não é muito leve, não deveria ser, mas também não é uma direção pesada, que vai ser um problema, nem nada do tipo. Mas a suspensão dele realmente, o limite é baixo, né, cara? Exatamente. E aí você pode até pensar, pô, mas é porque o carro tá com 124 mil quilômetros rodados, então a suspensão deve estar toda estragada. Não tá. A suspensão do carro tá perfeita. Tudo revisado. Eu sempre fiz as revisões na concessionária, né? Desde que eu peguei o carro. Não tem absolutamente nada de suspensão, amortecedor, batente, bucha, nada do tipo. O carro é duro mesmo. Sabe o que acontece? A minha percepção aqui, a gente já falou disso algumas vezes antes. Ele não é um carro duro de amortecedor, mas ele claramente não tem muito curso. Exatamente. Então se você está andando numa rua irregular igual essa aqui, você vê que ele é firminho de amortecedor sim, de sacoleja, mas é naquela pancada mais significativa que ele deixa na cara que o limite é baixo. Exatamente. Isso aqui é uma receita típica de um carro esportivo feito na base de um carro convencional, né? Eles pegaram um carro convencional com suspensão mais alta, lembrando que o Swift é como se fosse um Gol, um Palio, um Onix, um HB20, né? No Japão, na Índia, no Reino Unido e tudo mais. México, ele é vendido no México também. Acho que no México também, até no Uruguai esse carro é vendido. Sim. E aí eles fizeram a versão Sport, que é basicamente pegar um carro convencional, pacato, popular, compacto, e fizeram ele todo esportivo. Então basicamente o que eles devem ter feito é pegado uma suspensão que era muito alta e abaixado a suspensão pra caramba, colocando roda 17 então, que é o que tem aqui nessa versão Sport R, né? Isso fica ainda mais acentuado. Exatamente. Esse é um ponto, inclusive, que eu sofro bastante, né? O Swift ele tem duas opções de roda e pneu, né? Ele tem as rodas e pneus aro 16, que são da versão convencional, e a aro 17, que é exclusiva aqui da Sport R. E as 16 elas são muito mais confortáveis, além de serem rodas mais leves, da Enken. Aqui a gente está falando de uma roda 17, bonita, realmente dá um visual legal pro carro, mas é uma roda nacional. Entendi. E cara, assim, é compromisso. Aquela história do compromisso. E esse acerto de suspensão também tem outro. É carro fabricado no Japão, não é só um carro de marca japonesa, é um carro fabricado no Japão, né? Exato. E a gente está falando, obviamente, de um contexto totalmente diferente do nosso. Tenho certeza que as ruas do Japão são melhores que as aqui. Cara, será? Não sei. Talvez depois da Segunda Guerra não devia estar tão bom, não. Acho que eles arrumaram nos últimos 70 anos. Deve ter arrumado. Eu imagino que deve ter arrumado, sim. Operação Tapa Buraco, durou 70 anos. Exato. Não é o prefeito de São Paulo, não. É o Japão. Mas olha,
Uma coisa que eu acho que o Swift ganha disparada aqui do Pulse, sem dúvida alguma na cidade, é o consumo. E inclusive aqui eu acho que o Swift leva o seu primeiro ponto. A gente está falando aqui de um carro que faz, na cidade, cerca de 12 km por litro. Nesses 3 anos você tá com ele aí? Nesses 3 anos. É um carro que chega a fazer aqui em finais de semana, trânsito mais leve, avenida, 14,5 km por litro, que é um consumo espetacular. É um consumo bom. É muito bom. É muito bom para um carro que tem uma proposta mais esportiva e tudo mais. Sim. O Swift, por outro lado, é um carro que eu já estou rodando cerca de 500 km, o Pulse, perdão. Uhum. É um carro que eu já rodei cerca de 500 km, né? Então ainda vai amaciar, o consumo pode melhorar. Mas eu tenho feito uma média de 8,5 na cidade. Cara, a diferença é muito gritante. É uma diferença de quase 50%. É uma diferença bem gritante. Eu sei que o computador de bordo aqui do Swift, ele é um pouco mais otimista do que a realidade. Então você tem que dar um desconto aí de uns 15, 20%. O do Pulse não, o do Pulse é bem exato mesmo. Pelo que eu fiz ali na medição da bomba, deu exatamente o que era. Mas, aqui o Swift, mesmo com qualquer correção, qualquer coisa, ele leva uma vantagem no consumo. E assim, é um carro mais leve. Sim. E o câmbio manual, nesse momento, não é só prazer e tocada, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Também ajuda a economizar menos, né? Sem dúvida. Então, não tem o conversor de torque, não tem o peso dele, não tem a patinação dele, que vai estrangulando o carro ali. E também outras regras de emissão, né? Então as mais novas tendem a ser mais exigentes e às vezes isso acaba prejudicando o consumo, por mais que para muitos pode parecer um contrassenso, né? Mas, enfim, acontece. Não necessariamente você gastar menos combustível significa que você poluir menos, né? Exatamente. E o Abarth que o fala, né? Porque os motores Firefly sofreram pra caramba com essa nova atualização do PL7, né? Das novas regras. Aspirado e turbo. Aspirado e turbo. E o Abarth ainda é, entre os 1.3, o que mais bebe, né? Mais do que o Commander. Mais do que o Commander. Isso é muito louco, cara. Ele tem todo um mapa diferenciado, né? De câmbio, de motor e de acelerador e tudo mais, que custou o seu preço aqui no consumo. Futuramente a gente vai fazer um comparativo aí. Sim. Pode ser com o Commander ou até mesmo com o Fastback Limited, né? Que tem o motor um pouquinho mais pacato. Eu acho legal. Pra gente ver se na prática faz diferença. E uma coisa também que com certeza, assim, pensando em cidade, vão livre, né? Nossa. Quebra-mola aqui, essa lombada é tranquila. Ela é sequinha, mas ela é tranquila. Mas, cara, valete, rampa de garagem. O Swift raspa com força. Sem dó, né? Se você pega ali o para-choque dianteiro do carro, ele tá até com um descascadinho na ponta, exatamente por conta disso. O spoiler, né, o splitter dianteiro também já tá solto por conta disso, porque são 10 anos aqui. 10 anos não, né? O carro 2015, né? 2016 que foi quase vendido. 9, né? 16 que foi vendido. São 7, 8 anos aqui de rodando e de raspando em São Paulo, em valeta, em buraco e tudo mais. Então, isso é uma coisa que, sem dúvida alguma, também acaba penalizando bastante o Swift aqui na convivência no dia a dia. Sem a menor dúvida. Bora lá pro Abarth? Bora lá pro Abarth. Vamos de Abarth, então. E a primeira coisa, o ronco já denuncia que tem uma coisinha diferente aqui, né? A brincadeira aqui é um pouquinho mais séria ali quando a gente olha no escapamento, né? O Swift é um carro bem pacatão, bem silencioso. Aqui não, Sim. Aqui a gente tem um escapamento esportivo de verdade, né? O Swift você escuta um pouco mais o motor, né? Aquele barulho de válvula e tudo mais. E aqui você escuta muito do escape também, né? Exatamente. E olha, a mesma coisa que a gente passou no Swift. Você vê que o carro mais firminho, ele tá sacolejando aqui mais do que outros Pulses sacolejariam. Mas, tá um compromisso legal, eu acho, assim. Sim. Pensando em uso dentro da cidade, não me tá parecendo um carro desconfortável, não. Bem longe disso. Mais confortável até do que a gente pega um Creta, um Tracker, né? Que tem aquela suspensão um pouquinho mais seca, né? Seca, exatamente. Então aqui você vê que o carro ele roda firminho. Mas ele não bate. Ele tem um curso legal de suspensão. Você vê que ele tem um isolamento legal de suspensão também, é silencioso. Sim. Então, eu acho que de suspensão tá bem correto aqui para um carro esportivo que quer ser versátil também. Exato, e muita gente até fala, mas o Abarth ele é muito alto, né? Ele poderia ser um pouquinho mais baixo, mas cara, eu vou te falar que aqui não é um carro muito compromissado em diversas coisas, Sim. sem dúvida. Mas não é um carro só pra pista, né? A ideia dele é ainda ser um SUV, apesar de ter perdido a barra no teto e várias outras coisas, né? O primeiro SUV Abarth do mundo, inclusive, né? Exatamente. Então eu acho que tudo isso faz sentido aqui pra ele, né? É um carro confortável, alto, mas ao mesmo tempo que não abre mão da esportividade por isso, né? O que eu acho é o seguinte, ele
poderia ser mais baixo para muitas pessoas? Poderia. Do mesmo jeito que o GTS também poderia, Sim, por exemplo, né? mas ele precisa ser mais baixo? Eu acho que não. Do mesmo jeito que o GTS também não precisa. Então tipo, é aquela coisa do equilíbrio. Uhum. Se ele fosse mais baixo, ia ser pior para valeta. Esse carro aqui é tranquilo com valeta, né? Super. Rampa de garagem, lombada, então mais uma vez o compromisso. É um carro que ele é um esportivo, mas ele é um esportivo viável, não é só um sonho alcançável, ele é um esportivo viável. Eu acho que isso até traz um ponto aqui pro Abarth, que é a convivência. É um carro de uma convivência muito mais fácil do que o Swift, né? Sim. Seja pelas modernidades aqui, né? De central multimídia. Isso nem se fala, né? Porque tem anos aí de diferença, né? Exatamente. Que é natural, né? De uma evolução de um carro 10 anos mais moderno, mas até mesmo por conta dessa preparação dele ser um pouco mais viável no dia a dia, né? É a escolha, né? Tipo, Swift muito compromissado de um modo, o Abarth muito compromissado de outro, e cada um fazendo concessões ali que eram mais interessantes pro contexto da época. Uhum. Acho que isso talvez resuma bem. E acho até pro contexto do próprio mercado, né? Aqui a gente está falando de um carro nacional, feito no Brasil, para brasileiros, enquanto lá a gente estava falando de um carro japonês, feito para o mercado global, e isso por si só já é uma grande diferença, né? Sim, exatamente. Não precisa nem falar nada, né? Assim, acho que o asfalto hoje no Brasil deve estar parecido com o do Japão no final da Segunda Guerra. Eu acho que deve estar pau a pau. Desde então, lá nos últimos 70 anos, você vê a Operação Tapa Buraco, né? Teve. Só que como, né, não é o prefeito de São Paulo, a coisa lá acho que funciona melhor, né? Então... Mas, cara, até um ponto que você estava comentando aqui, né? Esse carro é um carro que quem já teve carros preparados, né? Igual que eu tive, meu C4 VTR era bem mexido, meu Palio tinha roda aro 17, eu já tive o Cerato com escapamento aberto, BMW com swap de câmbio, então eu já tive muito carro mexido. E esse carro aqui é um carro que me atende muito bem nesse gosto, sabe? De ter um carro diferente, um carro que tem essa pegada, que tudo que alguém mexeria em um carro, ele tem aqui, né? Eu acho que até brinquei contigo, brinquei com outro colega também, que acho que a galera na Fiat deve ter sentado lá em Betim e pensou, beleza, vamos fazer esse carro. Como a gente vai fazer? Vamos botar tudo aí que a galera, que o pessoal botaria por fora. Tá bom, bora, vamos fazer. Então o escapamento é mais aberto, tem alguns detalhes decorativos que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Tem o acerto de suspensão, tem a roda diferente, toda a caracterização Abarth que a gente viu um tanto de dono de T-Jet fazendo. Então tem tudo aqui. E até mesmo algumas coisas que ele trouxe também do Fastback, né? Então o console central, alguns detalhes de acabamento, agora na linha 24 ele tem o vinil no painel. Sim. O freio de mão automático, então esse carro aqui ele tem muito, basicamente isso, né? Pegou a plataforma, o que dá pra fazer? Bora fazer tudo. Vamos ver o que dá pra fazer, exatamente. Só faltou uma coisa. O freio a disco. E o teto solar. O teto solar, verdade. O teto solar já viram testando, né? Vamos ver se vem. Dizem que vem o teto solar, né? E o freio a disco é uma coisa que não tem nenhum carro nessa plataforma que tem, né? Esse freio. Cara, que eu me recorde não. E mais uma vez, pensando em um uso urbano, não precisa. Sim. A gente está falando de um carro que é esportivo e também tem um foco em uso mais esportivo, em track day. Então, eu não sinto falta de freio para a cidade, não senti. Mas, para track day seria legal. É um detalhe que acho que pesa muito pro público que compra esse carro. O freio grande aqui na dianteira, né, de 305mm, ajuda. A frenagem é sempre mais dianteira, é importante ter isso em mente, né? E por ser um carro mais alto, principalmente, né, ele vai jogar ainda mais peso na frente. Mas, cara, é até uma coisa psicológica, sabe? Você fala, putz, não tem disco atrás, né? E o Swift tem, né? Que é um carro de menos de 1000 quilos, ele já tem um disco. Muito então, menos potente, muito mais leve. Pois é. Então, mais uma vez, né, limitações aí. E claro que a gente tem um câmbio automático que também muda muito essa experiência, né? Então, ele patina, achei que ele patina muito até para o esportivo. Sim. Eu acho que ele ficou um pouquinho exagerado nesse sentido, mas ó, faz a interina bonitinho. Olha a redução. Ele é bem permissível em redução, joga a rotação bem para cima. Bem bonitinho, bem direitinho. O acelerador já é nervosinho, o freio também é um pouco mais bravo. A direção mais pesada do que em outros Abarths, outros Pulses, perdão. Só que acho que ainda ok. E o modo Poison deixa isso tudo mais
A flor da pele, né? A flor da pele, exatamente. Então, enfim, cara, são receitas bem diferentes de fato. Exatamente. Mas olha, uma das coisas também que eu levei muito em consideração na hora de fazer essa troca aqui é o espaço. O Swift é um carro compacto, um carro pequeno, o Pulse também é um carro compacto, mas aqui a gente tem uma diferença bem grande entre os dois, né? Bora lá pra fora que o Davi vai contar um pouquinho mais pra vocês. Bora. De porta-malas nós temos óbvias diferenças. Vendo desse ângulo vocês até já imaginam, né? Mas aqui no Pulse a gente tem 307 litros de capacidade, 307 litros no padrão VDA. A Fiat anda divulgando 370 litros, mas isso é no padrão líquido. E olha, bem dentro da média da categoria, a gente vê uma forração legal, tudo em feltro aqui dentro. Nós temos algumas coisas aqui que são muito importantes para a gente dentro desse porta-mala. Então, nosso equipamento, protetor solar, enfim, algumas coisas legais. E aqui no Swift, nós temos, de acordo com a ficha técnica, 210 litros. Pausa dramática. Respondam-me, vocês acham que aqui tem 210 litros? Eu acho que não, o Lucas acha que não, a torcida do Flamengo acha que não. Cara, eu imagino que sejam 210 litros, considerando a versão japonesa que não tem o step, que olha, fica tombado aqui dentro, né? Então, aqui não tem milagre. O ponto vai pro Abarth. A diferença é muito grande, o acesso lá é muito melhor. Enfim, sinais dos tempos mais uma vez, né? São veículos esportivos baseados em carros muito diferentes para épocas muito diferentes e consumidores também muito diferentes. Por dentro não tinha como ser diferente. Olha, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura e reparem o espaço que eu tenho do meu joelho para o encosto. É um palmo, né? Tá vendo? 4, 5 dedos aqui, ainda sobra um pouquinho, então é um espaço legal. A gente tem um espaço lateral também razoável, não é um carro exatamente largo aqui por dentro, mas olha, 2 pessoas aqui atrás vão sem problema nenhum. A gente tem 2 saídas de ar, a gente tem 2 entradas USB, uma do tipo C e outra do tipo A. Enfim, ele é um carro maior por fora, nada inesperado ele ser um carro maior também por dentro. Mas o Swift tem uma surpresinha até bem agradável. O Swift é menor? Ele é menor, mas olha, também está regulado para mim esse banco daqui, reforçando 1,77 m de altura. Esse banco é bem largo, é um banco bem esportivo, bem mais bojudo do que o do Abarth. E olha, o espaço é ok, vai. Não vou dizer que sobra muito, mas eu tenho 2, 3 dedos aqui do meu joelho para o encosto. E olha que a gente está falando de um carro que tem um entre-eixos bem menor aqui no Swift. Então, nesse sentido, a gente vê que o típico aproveitamento de espaço japonês trouxe resultados. Mas claro, ele é um carro estreito ainda, tá vendo? Mas não muito mais estreito do que o Pulse, inclusive. Olha, interessante, fiquei até um pouco surpreso agora fazendo esse movimento. A gente obviamente não tem saídas de ar, tomada USB, porque afinal de contas é um carro já um pouco mais antigo. Mas olha que detalhe legal, um pequeno gancho aqui retrátil para bolsas, né, coisas pequenas, leves, com capacidade de carga de até 3 kg. Então, pequenos detalhes interessantes aí que fazem o Swift ser um carro razoavelmente mais agradável, sim, mas não tem milagre. O Pulse também é mais espaçoso aqui no banco traseiro. Passeio na estrada. Quantas vezes a gente já fez um passeio na estrada, não é mesmo, Lucas Mata Machado? Várias vezes. E o Swift especificamente, ele já viajou bem, viu? Viajou bem, né? Ele já pegou a Dutra daqui, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro, 040 do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, 381 de Belo Horizonte para São Paulo, algumas vezes, né? É um carrinho então que pegou umas estradas bem diferentes, né? Viajado. Pegou estrada boa, estrada ruim, estrada média, simples, tudo um pouco. Ah, isso é bom. E cara, eu nunca tinha dirigido o Swift na estrada. Uma vez, aliás, minto, lá em 2015 a gente fez um test drive desse carro, lembra? Nossa, eu lembro. Inclusive, disso? Eu até dar uma mensagem aqui para caso alguém que trabalhe em alguma concessionária e tudo mais esteja vendo o vídeo. É muito importante você fazer uma boa experiência de test drive. Foi uma boa experiência de test drive em 2015 que me fez comprar o Swift em 2020 e foi a ausência de test drive na Volkswagen do Polo GTS que me fez comprar um Pulse Abarth.
Cara, isso é uma mensagem, viu? Isso é uma mensagem muito importante, principalmente para quem compra carro esportivo, o test drive é essencial. E mesmo que em 2015 eu não tivesse a condição de comprar o carro e eu tenha feito o test drive por mera curiosidade, ainda assim foi uma coisa que me fez comprar o carro 5 anos depois. Cara, e é muito louco, né? A memória fica. Você pode dar o seu dinheiro ali naquele momento, mas depois vem. E só para concluir e arrematar rápido isso, o vendedor às vezes está tão preocupado em fazer a meta do mês ali que esquece disso. Às vezes o cara não vai comprar ali naquele mês, mas ele vai comprar no próximo, ou no ano que vem, ou quando cair um bônus, ou quando ele vender o carro, quando vender o imóvel, o que for. Exatamente. E ele, se tiver uma experiência boa, ele vai voltar no concessionário, vai voltar no vendedor. Se você não estiver lá, é a vida, né? Mas enfim, eu acho que isso é uma mensagem muito boa também. Tem aqui no canal um vídeo que eu gravei com o Abbott contando um pouquinho da experiência de compra dele, né? Do test drive e tudo mais, e também fala um pouco mais sobre isso, né? Não foi um carro que eu comprei logo de cara. Eu demorei uns 2 meses aqui pra fechar o negócio. Acho que isso é bem bom. Bem bom ponto. Mas falando de Swift, eu dei nele em estrada só naquele test drive lá de 2015, um trechinho curto da BR-040, saindo de Belo Horizonte. Tinha gostado do carro, mas é óbvio, tanto tempo, né? Tanta coisa muda, as impressões, as referências. As memórias vão embora, a idade chega, exatamente. Mas, cara, eu vou te falar, é bem gostoso ele na estrada, né? Você vê que o isolamento não é ruim. É óbvio que você vê que é um carro um pouquinho mais barulhento de motor, quando você estica. O pneu você escuta um pouco de vento, mas acho que é ok. Sim, o isolamento é melhor do que o Abarth, inclusive, viu? Você acha? De vento e de pneu, principalmente. Entregando a ordem cronológica aí, eu vou andar no Abarth ainda na sequência desse. Vamos ver então. Mas a gente saiu de São Paulo, eu vim pra cá. Eu achei um carro bem gostosinho, bem na mão. A gente tá na Castelo Branco, que é uma rodovia boa. Então, suspensão aqui sem problema nenhum, pneu aqui sem problema nenhum. Mas eu não gostei dessa direção. Isso é uma coisa que eu já tinha criticado, né? Antes de estar com os pneus Pirelli P0, né, que são os originais aqui do carro, ele estava com o pneu Cinturato P1 Plus, que é um pneu com parede muito mais macia do que esse P0. Sim. E, cara, é perceptível como que o pneu fez toda a diferença. Ele fez a direção ficar um pouquinho mais precisa, mas ainda assim a direção dele é muito leve, né? Cara, em velocidades, a gente vai fazer o retorno agora, vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas acima de 110 ou 120, eu diria uma estrada de 120, não passei disso. Eu tava notando a frente do carro daquela passarinhada típica de carro antigo. Lembrei muito do Gol do meu pai, que é um 94, óbvio que nesse carro é muito diferente. Mas a frente é um pouquinho, sabe, você fica bobinha, né? Bobinha. Exatamente, então eu não gostei muito disso. Ele não é só bobinha, como talvez um pouquinho mais de peso, eu acho que ia cair bem. Exatamente. Acho que ia ser legal, sabe? Esse carro, ele já é de uma época que as direções não eram bem acertadas, né? É elétrica, né? É elétrica, e muitos carros melhoraram, né? Vale lembrar a direção elétrica de Ford de 10 anos atrás. Eu lembro do C3, do C3, cara, melhorou muito. Então, esse ajuste, essa progressividade é uma coisa que os carros evoluíram bastante nos últimos anos, né? Vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Vamos chegar no 120. Terceira, sexta... um pouquinho 110 agora. Até que aqui nesse asfalto tá um pouquinho melhor, mas ainda fica aquela sensação de talvez o carro poderia ser um pouquinho mais preciso, né? Um pouquinho mais preciso. Eu senti falta disso. Esse é um ponto que me chamou a atenção aqui. Mas em compensação, a relação de marcha também me parece certinha pra estrada. Isso é até um ponto que muita gente, se olhar os materiais da época do lançamento do carro, lá de 2014, 2015, vai ver que a Suzuki anunciou que a versão Sport R ela teria um diferencial mais curto do que a versão convencional. E apesar de isso ter sido anunciado, isso não é verdade. O carro não foi lançado com um diferencial mais curto. E inclusive a versão Sport R ela tem um câmbio mais longo do que a versão convencional por conta das rodas serem maiores. O conjunto todo é maior, né? O conjunto roda e pneu é maior. Então aqui a gente tem uma relação de marcha que é muito boa para a estrada, muito boa para a cidade. É um carro que dá para você usar a sexta marcha até na cidade. Sim. E um carro com uma relação de marcha muito boa para a pista também. Então, todo muito bem ajustado. Eu realmente não tenho críticas aqui ao escolamento desse câmbio. Eu acho muito bom. As primeiras elas vão engolindo bem, né? Exatamente. E essa sexta aqui, a 120, estava dando 3.100. 120 de painel. Às vezes pode ser 3.200, 3.300 real. Mas acho que tá ok. Sim. Isso não me incomodou, não. Acho que
Acho que foi bem nesse sentido. E outra coisa aqui pra coroar o Swift aqui é o consumo na estrada, né? Eu, no Abarth, vindo pra cá, no mesmo trecho, os dois carros são gasolina, lembrando, eu fiz uma média de 12,3 km por litro, entrando na Dutra até chegar aqui na Ecoparada Madeiro. Na Dutra não, na Castelo Branco? Na Castelo Branco, perdão. E você fez quanto mesmo? Eu fiz 18,8, 19, alguma coisa assim. É uma baita diferença. É uma diferença muito grande, cara, uma diferença muito expressiva. E de novo, né, beleza, o Abarth ainda tá com o motor precisando amaciar, o Swift ele também tem um medidor de consumo que engana um pouquinho, né, sem desmontar uns 15% aí, mas cara, é uma diferença bem significativa. E nas vezes que eu viajei também, o Swift sempre foi um carro muito econômico. Indo daqui pro Rio de Janeiro, eu cheguei a fazer 20 km por litro no painel. E na bomba você calculou, deu quanto? Na bomba deu 17,5 mais ou menos. Indo para Belo Horizonte, é um carro que faz no painel 17,2, 17,5, na bomba faz uns 16, 15,8 mais ou menos. Então assim, mesmo em estrada boa, estrada mais pesada, morro e tudo mais, o carro sempre muito econômico, né? Eu concordo. Acho que assim, é um acerto de motor todo mais para esportividade, então seria ok se ele gastasse um pouco mais, mas acho que... E não é o caso, né? Não é o caso, é um carro leve, mas o pneu é largo. É um carro que tem uma sexta marcha, mas algumas marchas são um pouquinho mais curtas para deixar o carro mais nervosinho. Sim. Então acho que no jogo de perde e ganha ali, ele tá bem direitinho. Um compromisso bem feito, né? Bem feito, exatamente. Uma coisa assim, acho que depois a gente vai falar de engates de câmbio, em relação à dinâmica, né? Que acho que vale a pena colocar lá. Mas pra falar até, né, de uso mesmo, a embreagem também é levinha, né? Levinha assim. Sim. Minha primeira impressão de cidade tinha sido de um certo peso, mas na estrada ok. Então acho que é bom nesse sentido também. Os engates também são legais. Então acho que é um carro agradável também para a estrada. Exato. Mais uma coisa que vale a pena ser ressaltada aqui como um baita ponto negativo para a estrada desse carro é o tanto que esse pneu sofre. Eu já fui para BH, furei o pneu 2 vezes indo para lá. Na verdade, uma vez eu furei, na outra eu desloquei o pneu. Eu lembro disso. O pneu passou num buraco, ele não chegou a furar, mas ele tava com pressão alta, tava com 36, eu sempre viajo com 36 aqui. E no buraco o pneu deslocou, ele soltou da roda e ficou fora. Aí depois foi no borracheiro, encheu de novo, voltou ao normal. Mas empenou a roda e tudo mais. É um carro que sofre, né, nessas situações. Então é aquele carro que você fica constantemente meio tenso na estrada, sabe? De passar em um buraco, alguma coisa do tipo. E a Fernão Dias é ruim, cara. É ruim. Pro padrão mineiro a galera acha ok, pro padrão paulista ele é péssimo, né? É muito ruim e é muito complicado. Para arrematar, vamos fazer uma retomada aqui? Bora. Tô de segunda entrando na Castelo Branco, hein? 60, 90, 100, 120, terceira para sexta. Pô, é um carrinho aspirado gostoso, né? E ele é gostoso, né? Ver o motor enchendo, né? É tão louco porque a gente fica tão num mundo de turbinado que a gente esquece como um aspirado, assim, né? A gente vai perdendo a referência e tudo mais, então acho gostoso revisitar, assim, eu acho divertido. Fãs de Civic SI iam curtir aqui, viu? Oh, caramba, é verdade, hein? Mas dizem fã de Civic SI só curte Civic e Honda, né? Pussy Abarth. Pussy Abarth, vamos lá então. Ó, e a gente tava começando a dar a volta aqui na estrada, a primeira coisa que o Davi foi fazer é apertar o botãozinho aqui pra tirar. Que botãozinho? É bonito o ronco, né? Cara, ele responde, ele é bravo, né? É bravo. A troca é pum, 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 pum. A troca, sabe quando você troca rápido e vai tum, né, no manual? Muita gente dá, enfim. E nem tava no modo Poison, né? Não, nem tava no Poison aqui, tava no normal. Mas você vai de apertar o botão, virou baixaria, né? Continua. Falando em apertar o botão aqui, né? Logo quando a gente começou a volta, a primeira coisa que o Davi foi é vir aqui desligar o assistente de permanência em faixa. E eu falei pro Davi, não precisa desligar. E olha, eu tive uma experiência muito ruim. A primeira vez que eu vi um assistente de faixa desse foi na Toro. E era muito mal ajustado, muito mal. Os melhores que a gente já dirigiu foi o da Volvo, da Hyundai também é bom. Mas pra falar a verdade, o desse carro eu não achei ruim também, viu? Cara,
Eu tô deixando ele atuar um pouquinho aqui, porque qual que é o problema pra mim desse negócio? Ele tá muito mais suave, acho que a configuração aqui deve estar mais pacato. O negócio é que ele corrige, mas ele não centraliza, né? Exatamente, ele é um assistente para você não comer Não outra sair, faixa. é. Exatamente. Ele não é uma direção semi-autônoma que vai fazer curva sozinho, nem nada do tipo. Não. E então você fica meio pinball, sabe? Pim. É a canaleta, é quando você tá jogando boliche com a canaleta levantada. Né? Exatamente, é isso. Então, isso pra mim é um ponto, e eu não gosto, eu já falei isso no canal antes, eu não gosto de assistência à condução. Se não tiver, pra mim é melhor. Podendo desligar, ou aqui, como é o caso, acho que tudo bem. Eu gosto da frenagem automática de emergência, eu acho um negócio legal, tipo, você tá até 50 km por hora, o carro da frente para, às vezes você tá meio distraído, olhando uma entrada de rua, o carro da frente para de uma vez, ele freia sozinho, isso eu acho bem útil, mas o de assistência de faixa eu também deixo passar, não é uma coisa que eu sentiria falta. Eu não dou muita bola para nenhum dos assistentes, não. E falando também em segurança, né, os dois carros são muito bons nesse aspecto, né, o Swift já era um carro completo na época, 6 airbags, controle de tração, controle de estabilidade, ABS e tudo mais. E o Pulse é um carro mediano para bom, né, nesse aspecto. Eu acho que nesse aspecto aqui a Fiat poderia ter feito mais, porque a gente tem 4 airbags, peito e cabeça aqui na lateral, né? Tem o AEB, tem o assistente farol alto, assistente de permanência em faixa, mas não tem o ACC, por exemplo. Sim. A gente não sabe como é que esse carro tem teste de impacto ainda. Mas isso, com o tempo isso será respondido, né? Exatamente. Ó, a inteira dessa curva quente no Swift também, hein? Aqui a inteira tá um pouquinho mais quente, eu acho. O Swift faz mais curva, né? Faz. É perceptível, O negócio aqui, ele rola, né? Assim, Ele rola. não é exagerado nem nada não, mas é que é óbvio, um carro alto, né? A posição de dirigir alta também ajuda você a ter a impressão que o carro tá caindo mais, né? No Swift você tá sentado perto do chão e você tá muito bem apoiado, bem encaixado. É aquela coisa, bancos, o Swift você tá dentro, esse aqui você tá em cima. Exatamente. Aquela impressão clássica, né? Mas, pô, ele rola, mas ele apoia e faz curva bonitinho. E esse Pirelli, olha esse Dunlop aqui, rola também, né? Os dois, a gente fala mais sobre isso daqui a pouco, mas os dois pneus são excelentes. Lá no Swift é o Pirelli P0 e aqui um Dunlop, como é que é mesmo? SP Sport Max 050. É isso, exatamente. Aqui é um pneu exclusivo, né, do Pulse, né? Se não me engano, esse pneu não tem mais para nenhum outro carro, né? Cara, a Dunlop vende esse pneu, eu já vi esse pneu em outros carros, mas ele não é exclusivo. Mas é um pneu difícil de ver, né, em veículo zero. Eu não me lembro de ter visto recentemente em outro carro. E o P0 do Swift é um pneu feito para o Swift, né? Um P0 estrelinha, Star Market, né? Ele é Star Market, né? E inclusive o único lugar que vende no Brasil esse pneu é a Pneu Store. Eu já troquei os 4 pneus do carro, né? Já procurei em vários lugares, o único lugar que tinha era a Pneu Store. E é um pneu de R$1.000. É um pneu muito caro, muito caro. Mas vale a pena, viu? Vale a pena. Mas em relação ao Pulse, o que você tá achando? A direção tem um peso legal, acho que tá bem. Eu achei que a aceleração plena ela podia ter ficado um pouquinho mais direitinha, mas sabe? Fica aquela sensação de que a frente levantou e ela fica um pouco mais leve, isso é muito sutil mesmo, então bem de leve. Não é igual o carro, não é igual o Santana antigo, a Pesão 2000, que você pisa e a frente levanta, não é isso. Um Mercedes G-Wagon, daquela que você vê o vídeo acelerando, o carro levanta a frente assim, dobro da altura, né? Não é isso, é bem leve, mas achei inesperado, por ser um Abarth. Mas, pô, direção acertadinha também, né? O carro responde bem, peso legal. Freio e acelerador, a gente já tinha falado da cidade, mas é bem nervosinho também. Sim. Então... sem exageros, né? Acho que faz mais uma vez parte aí do perfil do carro. O câmbio, cara, você achou ele longo, né? Vamos botar 120 aqui pra ver de sexta. Ele responde rápido, né? Em redução. Ele responde rápido, O ronco entra bastante aqui dentro do carro, 120 de sexta, 2.300, 2.400 aproximadamente. É longo, cara, é longo. Cara, eu não acho.
Pra quem tava Eu acho que tá correto. Pra quem tava acostumado com o Swift, né, de 3.100, é uma boa diferença, né? Não, em relação é comparação, aí tudo bem. E aqui um motor turbo ainda, né, que em baixa rotação o motor responde menos do que lá, que é um motor aspirado, Mas né? sabe o que pega? Por exemplo, pega um Polo 200 TSI, saiu de linha. Ele 120 dele dá 2.200, 2.300. É um carro de 116 cavalos na gasolina versus um de 180 no álcool. Então eu boto nessa balança, nessa perspectiva, entendeu? Entendi. Então, entendi. tipo, ele não é longo e não acho que deveria ser longo, acho que tá certo. Eu acho que tá redondinho aqui. Se ele fosse mais longo, eu acho que talvez ele ia cair numa faixa ali que o motor já não tem tanta resposta. Eu vou até fazer esse teste, inclusive, até aproveitando, a interina, hein? E o tanto que ele permite fazer redução, hein? E esse brrr, fez bem de levinho agora que eu escutei, hein? Brrr. Manda um segundo aí pra você ver. Ainda não aceitou. 90, ainda não. 80. 80 aceitou. Mas ele faz redução pra 6.000 giros, né? E ele faz direitinho. E eu gosto de ver isso porque nos outros carros que a gente já testou com esse motor, a interina também sai bonitinha. Então, bom ver que ainda sai aqui, né? Exato. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, eu acho que aqui vai ser legal, ó. Vou deixar cair, eu tô de segunda, eu tô no manual. Eu tô aqui a 1.500, pisei fundo. 2.000, ó, é no 2.500 que ele acorda. Que ele enche, né? Que ele enche com raiva. E aqui a segunda ainda ajudou, que não sei se você viu, bem rapidinho, ele abriu o conversor de 1.500 e ele saltou para 2.000 voando. Esse motor aqui, ele apesar de ser um motor downsizing, né, um motor que tem um bom torque em baixa rotação, ele é todo voltado ali para rotações mais médias. Ele não é aquele motor downsizing que murcha em alta rotação, né? Olha agora, quarta, 1.500, pisei. Já tá embaixo. Ele não vai, né? E não tá forçando para fazer troca, né? Não tem nada acontecendo. Ele respeita, você colocou no manual, ele respeitou a sua escolha. Aqui eu não vou fazer de novo, porque, né, a gente não quer ser um obstáculo vivo. Mas ó, primeirona, vamos lá, pisei. E o barulho da troca, hein? Cara, esse aqui é o carro pra pessoa que ela gosta de fuçar, mas ela não quer fuçar porque perde a garantia, vai dar trabalho, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, desvaloriza o carro, enfim. Esse aqui já vem no ponto, né? Mas quando a gente estava dando a volta do Swift, né, eu comentei sobre como que ele é um carro complicado na estrada por conta do pneu. E aqui você não precisa ter essas mesmas preocupações, né? 215, 50. 50. Não, realmente é uma diferença boa, agora a gente tinha falado. Não é um pneu de perfil alto, é um pneu intermediário. Sim. Mas que você não tem aquela mesma preocupação que você teria no Swift, né? Exato. E dá até pra ver nesse paralelepípedo aqui, por exemplo, como que ele absorve muito mais o impacto que o Swift, né? Exatamente. O Swift a gente nem conseguiria falar aqui. Não, o Swift a gente entrou... Paralelepípedo, silêncio. É igual o jogo lá de criança, né? Silêncio. Aqui a gente conseguiu conversar ainda. Mas olha, de conforto, eu acho que o ponto aqui vai pro Pulse, viu? Eu estou de acordo. Na estrada aqui não tem jeito, não tem como comparar, que é um carro que duas pessoas aqui vão com uma central multimídia, um ar-condicionado que funciona bem, apesar de não ser tão forte quanto lá no Swift. Do Swift é muito forte, viu? Que diferença. Um barulho de escapamento que é legal, mas que não é exagerado, não incomoda aqui dentro. Então é um carro melhor para viajar, sem dúvida alguma. Sem contar o espaço, né, que a gente comentou agora há pouco. Só perde mesmo a questão do consumo. Exato. Mas olha, carro esportivo não é só dirigir, não é só o dia a dia, é muito também da comunidade, da experiência, do visual e tudo mais, né? Então eu vou ali para fora para falar com vocês Sport R e Abarth algumas vezes. Várias vezes. Bora então. O Swift é um carro mais antigo, né? Então ele meio que já foi esquecido aqui pela Suzuki nos últimos anos. E de fato, é um carro que veio em apenas um lote. A Suzuki chegou a fazer alguns eventos, alguns track days, mas depois abandonou completamente o carro. O lado positivo é que você consegue ainda peças, manutenção, tudo nas concessionárias, mas pensando em suporte aqui da fabricante, eles nem consideram que esse carro ainda existe. Por outro lado, aqui no Abarth, a Fiat fez todo um trabalho de preparação de concessionárias, de vendedores, para conseguir vender esse carro da forma diferenciada que ele de fato é do resto da linha Fiat. E além disso, eles também estão preparando eventos aqui para os proprietários e várias outras coisas que vão dar uma vida um pouquinho maior aqui para a comunidade da Abarth.
Mas a verdade é que quando a gente considera o que a gente tem hoje aqui para esses dois carros, de grupos e tudo mais, o Swift tem uma comunidade muito mais viva aqui do que o Pulse. Então os grupos de proprietários aqui do Swift são realmente muito próximos. São poucas pessoas aqui no Brasil e todas elas muito apaixonadas. Ou seja, o ponto aqui de experiência como um todo vai aqui para o Abarth. Mas essa comunidade fora ali da montadora ainda precisa de um tempo natural de maturação. Outra coisa também muito importante no esportivo, é claro, é a sua decoração, né, o seu visual. E ambos os carros tentam de formas bem inteligentes se diferenciar da sua linha convencional. Seja o Swift se diferenciando dos Swifts normais, né, que não são vendidos no Brasil, ou então do Abarth tentando se diferenciar do resto da linha Pulse. Os dois carros conseguem fazer isso com cores chamativas, né? O Swift aqui com o Pulse com vermelho, o Swift com amarelo, com azul. E eles também têm vários detalhes diferentes, como por exemplo o para-choque dianteiro, que aqui vem do Fastback, aqui é diferente do resto da linha, e vários detalhes aqui específicos da versão. Esse Swift aqui é um Swift Sport R. É uma versão feita especificamente aqui para o mercado brasileiro, que segundo a Suzuki teria algumas diferenças mecânicas, mas na verdade são apenas diferenças estéticas. Então a gente tem aqui na lateral o ícone R. Na calotinha da roda, R. Na tampa traseira, Swift Sport R. No painel, R. No banco, Sport. No retrovisor, gato. No tapete, Swift Sport. E na capa do motor, Suzuki, mas pintado de vermelho porque é a versão Sport R. Mas é claro que os italianos não vão deixar baratos aqui, né? E o Abarth também ali tem várias identificações parecidas com o que a gente já encontrava no Cinquecento Abarth, que foi vendido aqui no Brasil, e que também deu inspiração de outros carros, como por exemplo o Punto Jet. Então, o que não falta aqui são escorpiões e Abarths. Abarth, 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 Abarth. Escorpião, 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 pato, Abarth, turbo. No final das contas, é indiscutível que os dois carros são bem decorados, né? Tem pontos interessantes aqui para mostrar a esportividade e a exclusividade de cada uma das suas versões. Ou seja, no final das contas, vou dar um empate aqui. Um ponto para cada um dos carros. Cada um do seu jeito, aqui mais discreto, aqui um pouco mais espalhafatoso. Ô Davi, você que me perdoe, mas agora tá na hora de botar o carro no lugar certo dele, né? Que é numa estradinha apertada. Eu fiquei pra trás aqui agora, mas já dei uma andadinha nele aqui, hein? É bom, né? Puta merda, é bom, hein? Primeiro de tudo, ele é um carro muito linear. Olha só como que o motor vai crescendo aos poucos. E o problema é que, ó, tô aqui a 5.000. Ainda tem ele vai, motor. olha. Ele corta quanto mesmo? 7.200. Não, é 7.200. girador, viu? Girador. Girador pra caramba. E uma coisa que eu tenho que dizer, o limite dele é muito alto. É muito alto. O limite dele é mais alto do que o meu, inclusive. Então eu vim aqui, tava te esperando chegar ali, fiz essas curvinhas não muito chutado, vim mais ou menos na maciota, meio termo. Caramba, como ele faz curva. Muito, né? Olha isso, cara. E como que ele faz curva com compostura, né? Ele não joga, ele rola pouco. Ele não esfrega pneu, não sai de frente, ele é um carro muito neutro. Não patina, né? Você vê que ele, como ele não rola muito, não tem patinagem na roda interna, não tem nada. Realmente é assim, incrível, 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 incrível. E olha, a gente já fez esse mesmo trecho aqui com o Golf GTE há não muito tempo atrás. Sim, muitos carros, cara. Que... O Swift ele dá de 10 a 0 em qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Ele é muito na mão. Eu já fiz esse trecho com muitos carros, cara, muitos carros. Mas esse aqui é o que tem mais chão. Sem a menor dúvida dos que eu passei por aqui, é o que tem mais chão. Disparado, disparado. E olha, eu posso dizer com propriedade aqui, depois de ter andado lá em Interlagos com ele, que é um carro assim fantástico de durabilidade também. Eu fiz 11 voltas em Interlagos de pé fundo, o carro dá tentando conta. fazer tempo, o carro não sentiu embreagem, não sentiu freio, nada, nada. Muito bom. Parou, voltou para casa tranquilo. Então você vê que ele tem chão e aguenta também a tocada, né? Exatamente. Porque tem carros às vezes que tem um chão legal, mas arrega. Exatamente. Não sei dar nenhum exemplo, mas acontece. Era o exemplo, por exemplo, do C4 VTR. O meu C4 VTR era um carro que era muito gostoso. Nossa, eu lembro. Mas depois de um tempo no track day, putz, o freio dele esquentava, a bomba de combustível começava a falhar. É verdade. Não era um carro preparado para isso, né? Em velocidade bem alta, lembra? Uma vez você chamou o freio e nada aconteceu? Foi meio desesperador, inclusive. Mas é verdade, boa recordação. Cara, que carrinho, viu? É gostoso, né? Que carrinho, é redução no manual nesse momento, não... Carola interina. Não tem preço, né?
Você fazer uma redução, poder jogar o motor a 7.500 aqui... Uma 7.500 foi usado, vai. Dá pra fazer, ué. Não, mas não corta 7.200? 7.200, mas você vai fazer uma curva mais dentro, que você tá freando ali, que Você aí bota realmente no limite. 7.500, Dá pra ir a 7.500. Eu acho muito ousado. Mas, caramba, muito gostoso, viu? Muito bom. E o tanto mesmo. que a redução é quase... É quase telepática, né? Sai direitinho. E a direção aqui não tem aquela coisa de ser bobo, que eu não tenho nada, acho que ela fica bem. Acho que em velocidades mais lentas, assim, de uma estradinha, você não sente. Não. Agora, quando você pega Interlagos, numa reta que você chega a 200, 190... Aí sente. Aí você sente a direção ficando um pouquinho leve demais. É um pouco incômodo. É um pouco incômodo, sim. O freio eu achei ele bem firminho, bem certo também. Sim. Acho que tá ok. O câmbio, eu acho que ele poderia ser um pouco mais preciso. Eu concordo, mas é uma coisa que você acostuma também, viu? Assim, vindo pra cá, essa tocadinha aqui, não tive dificuldade, na hora nenhuma, não arranhou, nada do tipo, aceita a troca rápida, mas algumas passagens, elas são pouco definido, né? Tipo, segunda pra terceira, não vem aquele movimento reto na diagonal, né? Que é mais comum, mas é universal, de quarta pra quinta a mesma coisa. Acho que essas são as que faltam um pouquinho mais de precisão, de sexta para quarta numa redução, quinta para terceira eu também estranhei, sabe? Quarta para segunda, achei assim, mas alguns pontos. Apesar dele ter essa questão dos engates não serem tão precisos, ela não é uma reclamação não é uma transição que reclama, então ela não arranha. Não. Se você fizer uma troca aqui de quarta para segunda, igual que eu fiz agora há pouco, não é uma transição que vai reclamar, que não vai aceitar, que vai ficar, você vai ter que dar aquela puxadinha. Você não precisa esperar giro cair para engatar, não, ela aceita, isso aí não é crítica não, o peso também é legal, levinha. Ela não é imprecisa, não é isso que eu tô falando, mas poderia, sabe? Poderia ser melhor, eu entendo. Poderia ser melhor, falta um pouquinho de atenção aqui nesse sentido. E olha, já que a gente está avaliando aqui o carro no aspecto dinâmico, né, na dirigibilidade dele, na esportividade dele. Cara, não tem como não dar um ponto aqui pro Swift nesse aspecto, viu? Totalmente de acordo, cara. Eu ouso dizer que não só o Swift é um carro com uma dinâmica boa para a categoria, para os carros vendidos no Brasil, mas também um dos carros com a melhor dinâmica da história, assim. Do mundo. O Lucas virou narrador da Caoa. Mas, cara, igual e de verdade, você comentou, eu não tenho medo de falar isso, viu? Vindo de uma pessoa que já dirigiu, sei lá, 300 carros na vida. É igual você comentou mais cedo. Esse carro também é usado em Nürburgring, né? O aluguel lá é um dos disponíveis, pelo menos zero, não sei se mudou. Né? Então, isso é uma baita de uma credencial, né? Exatamente. Significa muita coisa. Um carro adorado aí pelos track dayzeiros pelo mundo. Né? Exatamente. E olha, a ergonomia desse carro também é uma coisa que me agrada bastante por conta dos bancos. O banco é ótimo. Principalmente numa estradinha dessa com muita curva, né? Você segura bem. E o fato de você sentar em uma posição mais baixa é até mais confortável, né? O carro não joga, você fica numa posição baixa, bem ajustado aqui. Então é um carro que mesmo cheio de curva, você não vai ficar enjoado, você não vai ficar incomodado, nem nada do tipo, né? Eu gosto muito desse banco. O apoio lateral dele é firme, né? É firme. Segura bem. E ele é comprido também, ele é bem bom. E ele não é couro, né? Não, ele eu acho que é um ponto positivo. É um tecido perfurado, né? Perfurado, Então, te prende ainda mais, porque o couro tende a escorregar, né? Principalmente se você estiver suado, né? Imagina. Exato. No track day, você vai suando aqui a lateral, sua bunda e tudo mais. Exatamente. Muitas vezes querendo dar volta rápida sem ar-condicionado. Exatamente. Mas, cara, a ergonomia aqui eu acho muito boa, mas ele tem um porém aqui, que é o volante, que é ridiculamente torto. É muito torto. Na hora que você para pra fazer aqui, olha só, ele tá em cima da minha perna direita quase aqui, em vez de estar no meio entre as duas. É muito torto. E, cara, é engraçado, porque acho que muita gente ficou com a impressão de que depois que Gol e Celta saíram de linha, acabou o mal do volante torto no mundo. Mas, cara, o que tem de carro com volante torto até hoje é incrível. Compass. Outro dia apareceu um doido no canal falando que a gente tava bêbado. Cara, a gente já tentou filmar de frente, não dá por causa do reflexo do vidro, né? Mas quando você olha assim, pessoalmente, né, que você consegue ver através do reflexo, é muito claro como o volante é muito torto. É muito torto, E assim, é uma constatação, acho que incomoda menos do que você espera quando a gente fala é muito torto. Sim. Mas é torto. E é um carro que, como ele tem toda essa questão da tocada mais esportiva, né, você tende a ficar um pouquinho mais perto. Então o fato dele ser torto, como você tá com o volante muito na mão aqui,
você não percebe tanto. Se você tivesse com o braço um pouco mais esticado, aí sim que você ia perceber que virar de um lado é mais difícil do que virar do outro, né? Não sei, Mas assim, aqui- eu só reparo mesmo, sabe? Que eu bato o olho e eu vejo, sabe? Eu sinto. Mas dirigindo ali, você tá focado em outras coisas, acho que... Tem tanta coisa legal pra focar nele, né? Ou se tem, viu? Cara, e essa troca rapidinha que ele aceita Aham. é muito boa. E não tem aquele rev hang de carro mais novo, né? Uhum. Que dá aquela desanimada um pouquinho, às vezes incomoda. Não, nossa. Ó, vou até fazer isso, olha, eu coloquei no ponto morto, olha como que ele vai descer de rotação relativamente rápido, né? Se comparado aos carros de hoje. O carro de hoje vai ficar lá. Segura e cai, Aí vai- cai. Aqui não, aqui ele já vai um pouquinho mais forte. Sim, existe, mas é mais tranquilo, Exato. mais na maciota. Bora lá pro Albert? Escorpião? Escorpião. Então vamos. Vou ligar já o modo Poison lá, hein? Aqui eu liguei o modo manual, aqui foi o Sport é na orelha A aqui, ó. virada de chave é outra, É. né? É psicológica. E olha, já que a gente tava falando de ergonomia lá no Swift, né? Vamos falar de ergonomia aqui também. É muito diferente, né? É muito diferente, é um carro alto, né? Muito alto. Do lado de fora, essa versão Albert ela até consegue enganar um pouquinho, né? Tirando um pouco a cara de SUV, por não ter a barra no teto e tudo mais. Mas na hora que você dirige aqui, você vê que é bem SUVzada ainda, né? Cara, demais. É um choque sair do Swift e já sentar aqui. Porque é muito absurdo. Assim, você fica procurando abaixar mais, mas não tem como, né? Não tem. Realmente é muito alto, muito alto. Então acho que a ergonomia, pra falar a verdade, aqui você tem um volante mais reto, você tem um banco Sim. que ainda é muito bom, você tem uma Sim. posição de dirigir que passa uma segurança muito legal, uma visibilidade melhor também lá do que o Swift. Concordo. Então eu acho um empate, viu, de ergonomia. O empate, aqui vai levar em visibilidade, volante alinhado, pedal acho que talvez aqui seja um pouco mais alinhado, não fugiu agora. Só que lá o Swift vai levar pelos bancos, o banco lá abraça melhor, é um pouquinho mais comprido, né? E você senta mais baixo também. Que sempre pensando que sentar abaixo é bom, pensando num carro esportivo, né? Mas para quem tá andando no dia a dia na cidade, talvez nem tanto, né? Exatamente. O empate é justo. Boa. E de desempenho, hein? Vou ligar o modo Poison. Modo aqui. veneno. Modo veneno, você picado pelo escorpião. Que Vocês é viram isso? aqui que tem vários no carro, né? Como é que é o doce veneno do escorpião? Aquele livro. E o ronquinho, né, do escapamento é bonito, né? Esse aqui ronca, hein? Ó, vou até fazer um silêncio aqui, olha, reparem. Ó. Ele dá uma leve pipocadinha, aquele enroscozinho na troca, Tá, né? e a troca é rápida, né? E a troca é rápida, Mas, cara, na primeira curva, O Swift passa muito mais segurança, né? na primeira curva, já entrega o ouro, hein? Desempenho, vai pra cá. Com certeza. Com certeza, anda muito mais. Muito mais. É mais pesado, mas, cara, umas 180 cavalos, é muita Pois é. coisa. E inclusive quando a gente fala de 0 a 100, né? Aqui a gente tá falando de um carro de 0 a 100 na casa dos 7 segundos, enquanto lá a gente tá falando de um carro na casa dos 8, né? Vai. É que esse 7,5, 8 é 7 baixo. É 7,5, 7 baixo, né? Eu acho que o número de fato, se não me engano, é 7,2 e lá 8,1. Vai. Então é 0,9 de diferença. Mas é muito louco, né? Porque, cara, 0,9 não é nada, mas a percepção é Demais, outra história, demais. né? Motor turbo, Escapamento. aquela pegada, escapamento, é tudo. E olha, acho que de dinâmica é um carro que passa muito menos segurança, por conta, eu acho, muito da posição de dirigir mais alta e tudo mais. Sim. Mas olha, eu acho que é muito mais uma questão de sensação do que de capacidade mesmo, viu? Cara, que Porque eu... se você pega o carro e você acelera, vou pegar uma curva aqui um pouquinho mais pesada, olha. Vamos ver, faz a curva, eu vou passar minha impressão. Ele assenta bem. Ele quis escapar um pouquinho de frente ou patinou? Acho que ele patinou um pouquinho, Ele patinou um pouquinho. Ali, a interna. Cara, alto não tem muito jeito, né? Sim, é muito mais massa, o centro de gravidade mais alto, não tem jeito, né? Eu devo dizer que não achei ruim, mas eu esperava um pouco mais, eu admito. Sim. Eu admito que eu esperava um pouquinho mais. Mas quando o assunto é dirigibilidade, né, pensando em um conjunto completo aqui, apesar da dinâmica, sem dúvida alguma, ir pro Swift, e ser não só um exemplo para a categoria, mas pro mundo inteiro, como a gente falou, eu acho que quando o assunto é dirigibilidade, os dois empatam, viu? Cada um com seus pontos positivos. Eu acho que a posição mais alta, que é a visibilidade um pouco melhor,
ajuda bastante nessa questão de você ter uma segurança um pouco maior para dirigir. Sim. Eu acho que a suspensão aqui sendo um pouquinho mais macia ajuda muito em estradas um pouco mais esburacadas, então um carro Sim. com uma dirigibilidade melhor nessa situação. Sim. E câmbio automático também é muito prático, né? Apesar de lá a gente ter... É cômodo pra cidade, verdade seja dita, cômodo, né? exatamente. É uma comodidade que você se acostuma muito fácil. E aqui também é uma direção que é bem mais acertada do que lá no Swift, né? Uma direção que ainda continua sendo leve, mas que tem um pezinho a mais, ela tem uma precisão um pouco maior do que a gente encontra lá. Concordo. Mas é menos direta. Ouso dizer que, olha aqui, como que o carro, o início do momento aqui, olha, ela é mais direta do que a gente encontra nos outros carros, no Pulse convencional e outros carros, mas ainda assim ela não é uma direção daquelas diretonas de esportivo, né? Justo. E cara, um ponto e uma observação. Aliás, 2 pontos. E um ponto, uma pergunta e uma observação. Refraseando. Traseira, qual que é mais viva? Você que dirigiu aqui, deu um cacete nos dois. Pelo que eu senti, eu tô tendendo a dizer que o Pulse. Eu acho que o Pulse é. Porque teve uma hora que você puxou ali que eu senti ela fazendo. O Swift é um carro muito neutro. Muito neutro, né? Muito neutro. Aqui eu senti ele dando uma traseiradinha pra fazer o compasso. E eu acho, isso é até um ponto que eu comentei quando eu tava fazendo o track day lá em Interlagos, inclusive se vocês quiserem assistir o vídeo, tem aqui no canal. Ele é um carro que ele poderia ser mais traseiro, facilmente. Sim, facilmente. Justo. Porque na hora que você vai fazer uma curva, eu coloquei pressão muito alta. Eu coloquei, se não me engano, 42 ou 45 nos pneus traseiros. Ou seja, o pneu tava balãozão mesmo. Sim. Era pra ele sair de traseira. Ele não saía. Então esse desempenho, essa posição muito neutra dele acaba atrapalhando um pouquinho ali no apontar da curva, viu? O que ser neutro é bom para um carro civil, para um esportivo, uma traseirinha viva ajuda. Exatamente. Então, beleza, minha percepção de passageiro foi correta, queria confirmar isso contigo. Segundo ponto, que eu acho que a gente deve ter pincelado, mas não falou ainda, freios a disco na traseira, que nós não temos, né? Não temos. E olha, não parece fazer sentido numa direção normal, mas eu preciso levar esse carro na pista para poder falar com certeza. O que eu imagino? Todo carro é mais dianteiro, isso é óbvio. A gente tem um baita disco na dianteira, 302mm. Na traseira a gente tem um tambor que é grande, que é aletado. No dia a dia, cara, se a pessoa fala que falta freio, eu acho que ela tá doida. Ela tá doida ou ela é maníaca. Quer ver? Vamos frear de repente? Tá, só segurando o celular, vai lá. Esperar mais um pouquinho, só tá bom. Sair aqui ter uma visibilidade. Então eu acho que assim, freio não 3, falta. Vai. 2, 1. Freio não falta, cara. Falta. Freio não falta de jeito nenhum. Mas aí o negócio do disco não é que o disco ele te dá um espaço reduzido de frenagem, é que a resposta dele é mais rápida. É a resposta mais rápida. É mais rápido a pastilha fazer isso no disco do que a lona fazer isso no tambor. E além da resposta ser mais rápida, ela esquenta menos, né? Porque esquenta menos. Por mais que esse tambor ele seja aletado, ele tenha uma ventilação ali melhor do que um tambor convencional, não tem como você falar que um disco de freio não é melhor, né? O disco está literalmente exposto ali, né? Exato. Ou seja, a gente está falando de coisas que são irrelevantes para uso comum, mas para um track day, que é um dos objetivos desse carro, que a Fiat vai fazer um track day, poxa vida, poderia ter. Poderia. Eu acho que isso foi uma ausência muito sentida. Eu espero muito que o time de engenharia tenha brigado bastante e o time lá de custos falou, tipo, não pode. Porque isso é uma compra que é uma briga que valeria a pena ser comprada, pelo menos. Cara, você bota isso no preço do carro, ninguém vai morrer. Quanto que custaria a mais? R$500? Não Acho que tô chutando pra fazer, cima ainda. Não ia fazer tanta diferença. Sabe, o cara que já desembolsou essa grana, R$500 a mais embutido ali, não tô falando nem como opcional, não, embutido no custo do carro, sabe? Já que ele compartilha tanta coisa com os carros da Jeep, né? Todos os Jeeps têm Renegade, Compass, Commander, tudo é disco de freio, né? Tudo é disco de freio, Então assim, acho que seria uma solução. E aí, sobre uma observação que estava faltando, sobre a suspensão, tem aquele ditado velho, não basta a esposa de César ser honesta, tem que parecer honesta. Acho que é muito desse feeling, entendeu? O carro faz curva, mas o carro... Ele é mais alto e rola. É questão de escolhas também. Ele freia. Ele freia. Mas ele não tem um disco traseiro. Então são alguns detalhes aí que, né, acho que não atrapalham a experiência, mas, mais uma vez, puxando lá o assunto do começo do vídeo e as camadas, receitas de esportividade, né?
Muito legal dirigir os dois, saber como que é a convivência. São dois carros que estão me fazendo muito feliz. Muito Swift legal aqui mesmo. pelos últimos 3 anos, esse aqui no futuro, né? É isso aí. Mas tão importante quanto saber quanto que os carros são, como que é a convivência com ele, é saber quanto que ele custa no bolso também, né? Convivência no bolso. Exatamente. E olha, começando a falar aqui de preço, é a comparação mais esdrúxula possível, né? A gente está falando aqui de um carro que eu comprei há 3 anos atrás por 42, hoje vale ali uns 60, 65. Justo. Aqui do lado de cá um carro que eu comprei por 42, que deve 142. 142, imagina, 42. E que deve valer ali uns 130, 135 por preço de tabela. Justo. Mas se a gente voltar aqui no passado, lá para 2014, 2015, esse carro aqui era um carro que custava 82 mil reais, que atualizados para os dinheiros de hoje seria por volta ali de uns 160 mil reais. Para vocês terem ideia aqui, colocar em perspectiva, era um carro que era mais caro do que Bravo, mais caro do que Cinquecento, Abarth. Bravo T-Jet ainda. Bravo hein? T-Jet, que tinha um preço ali mais ou menos parecido com o DS3 e que era mais barato do que um A1 ou um Fusca TSI, né? Até tem um Exato. comparativo muito legal da 4 rodas, que se vocês quiserem dar uma lida depois, Legal. é bacana para você ter uma viagem no tempo. Mas olha, preço é uma coisa, custo de manutenção, de manter o carro é outra. Plot twist. Camadas. Camadas. E olha, é claro que a gente está falando de PVA, o daqui vai ser mais caro porque o PVA ele considera o preço do carro, né, de Sim. tabela. Mas quando a gente olha os outros aspectos, aí o jogo já se inverte e o ponto vai aqui pro Abarth. Por que isso, né? A gente está falando aqui de um carro que eu pelo menos espero ficar aí, se eu ficar 3 anos igual eu fiquei com o Swift, só gastar o valor das manutenções da revisão. Não acho que em 3 anos eu vou acabar com o pneu, porque eu vou rodar uns 20 mil quilômetros no máximo. Track day não vai ser, vai? Não vou levar tanto, vou levar 2, 3 vezes só. Não vai por ser... ano. Exatamente. Mais, talvez. Igual do Swift mesmo, fui uma Sim. vez até hoje. Então eu só pretendo gastar aqui o valor das 3 revisões, que dá mais ou menos ali uns 3 mil reais. Certo. E o Swift, em compensação, em 3 anos eu gastei bem mais. E olha que eu não precisei de gastar nada fora do comum, né? O que eu gastei? 4 pneus, um jogo de pneu de cerca de 4 mil reais. Fiz toda uma revisão de freio, né? Troquei pastilhas dianteira, traseira, fluido de freio, troquei a bateria e fiz as revisões aqui convencionais de troca de óleo e filtro. Na soma aqui eu gastei uns 7.000, 7.500 reais aqui com o Swift em 3 anos, né? Então, é aquele negócio. As revisões deles são baratas. E esse é um carro que você rodou quantos quilômetros em 3 anos? 10 mil? 11 mil quilômetros. 11 mil. 11 mil quilômetros. Então, além dos 3 anos, acho que é válido. São 11 mil quilômetros a esse custo. Tudo bem que Exatamente. pneu, né, rodado e tudo mais, é um fator. Exato. Mas mesmo se tirar o pneu da conta, a gente está falando aí de 3.500, 4 por Exatamente. ano. Por ano, no total. Exato. E eu acho que isso até traz o nosso último ponto aqui, que é a versatilidade. Eu acho que considerando todos esses pontos que a gente falou, né, de ser um carro mais alto, um pouco mais preparado aqui para as nossas ruas, Sim. de ser um carro 0 km, um carro novo, um carro nacional, tudo isso traz o ponto da versatilidade aqui pro Abarth. Exato, eu tô de acordo. E cara, carro novo é aquilo, não tem jeito. Né? É mais caro, mas é por um motivo. E até um ponto aqui que eu acabei esquecendo de comentar, né? Seguro. Eu boa. pagava 3.500 de seguro aqui pro Swift. Isso pra mim é incrível. E cara, 3.500 é um seguro barato. Eu ouso dizer que é um seguro barato para um carro como esse. Justo. Mas sabe quanto que eu tô pagando no Pulse? 2.000 reais. Eu Cara. pago metade do preço de seguro para um carro que tem o dobro do preço de tabela. Cara, isso é Com as muito mesmas doido. coberturas, tudo igual. Então assim, é um carro que tem um seguro barato. É um carro que não dá problema. É um carro que não dá manutenção. É um carro que tem concessionárias muito boas. Se você mora em São Paulo, eu posso dizer e recomendo aqui, de olhos fechados você levar aqui na Suzuki Pro Alto. É a única em São Paulo? Não, tem outras. Mas a Pro Alto é a que eu levei, eu recomendo aqui de olhos fechados. Mas assim, 0 km é 0 km, né? Não tem jeito. Importado do Japão, nacional. Fabricado no Brasil. Então isso pesa. E por fim, levando todos esses aspectos aqui em consideração, a nossa pontuação final foi 10 pontos para o Abarth, 7 para o Suzuki. E olha, sinceramente eu acho que faz sentido. É um carro melhor, ponto. Mas é um carro diferente. É um carro diferente e acho que aí a gente entra lá no fio inicial do vídeo, a receita de esportividade. Que a gente passou por muitos aspectos, mas a gente queria entender se existe uma melhor. Cara, eu acho que é muito... A gente entra até num aspecto um pouco mais pessoal, porque tem esportivos e esportivos. Sim. Eu vou... Tem um comparativo que a gente ainda vai fazer, eu vou tirar o Swift aqui e imaginar que é um Polo GTS. E a conclusão que eu chegaria naquele vídeo que a gente ainda vai fazer, acho que é a mesma que a gente chega aqui.
Óbvio, desconsiderem a idade disso tudo que a gente falou. O Swift é um carro para uma pessoa que busca um tipo de esportividade com câmbio manual e motor que gira e comportamento, e aqui é um tipo de esportividade para pessoa que busca desempenho, barulho e visual. Exato. Então são duas escolas totalmente diferentes. E até falando disso um pouco de visual também, o acabamento, né? O acabamento do Swift, ele tem bancos excelentes, mas é um carro muito simples de acabamento. Sim. É plástico duro em todos os lugares, faz barulhinhos de acabamento que você percebe. Sim. É um carro bem simplesão, bem ao estilo que a gente teria aí num Subaru, num Lancer, sim, alguma coisa desse tipo. Enquanto o Abarth é um pouco mais trabalhado. Ele é mais trabalhado, ele tem um banco de cor, ele tem as texturas diferentes no painel, uma central multimídia grande, um painel, sim, digital que não é bom, mas é um painel digital, dá uma vista, sim, ali maior. Sim. Então é um carro que, lembrando, né, que na época que o Swift foi lançado, central multimídia já era algo comum nessa categoria. DS3 já tinha, A1 já tinha, Fusca já tinha, e até tinha como opcional aqui, isso, mas era um opcional de concessionária e não era uma central muito acessório. Boa. Era um acessório. Entendi, tudo bem. Então, assim, ele já era um carro simples na época. Eu acho que hoje ele continuaria sendo um carro simples, ele ia ser um daqueles carros que não ia ter central com espelhamento sem fio, provavelmente, que ia ter plásticozão no painel. Não ia ter carregamento por indução, painel digital, nada do tipo. Nada disso, ia ser um carro simplesão. E enquanto aqui o Abarth ele tenta jogar um pouquinho mais com essa tecnologia, essa conectividade visual mais e tudo mais. Então, cara, são escolas totalmente diferentes, mas eu não vou dizer que um é mais ou menos esportivo. Eu não acho que seja o caso, não. É perfil. Tem gente que gosta do espalhafatoso e do chamativo, do barulhento. Tem gente que vai gostar do mais discreto, pra tocar dali. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso comparativo de filosofias. São representantes de cada uma das filosofias. Exato. Daqui a 10 anos a gente volta aqui para comparar, sei lá, O que vai ter daqui a 10 anos? Um ID2 GTI? Pode ser um ID2 GTI contra um Pulse Abarth de 10 anos atrás. Sei. Caramba, imagina, interessante, hein? Seria inusitado. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha de cada um dos carros. Bora bater um papo, eu acho que são carros que a gente tem muito o que conversar, muito o que falar de impressões e tudo mais. Não deixa de assistir o vídeo que eu fiz aqui em Interlagos e a avaliação aqui também do Swift. Não deixa de assistir aqui também os outros vídeos que eu fiz do Abarth, mais vídeos vão sair aqui pela frente. É um carro que eu pretendo criar um pouquinho mais de conteúdo aqui do que o Swift. Mas é isso, pessoal. Foi divertido de gravar. Foi divertido de gravar. Foi legal. Foi mesmo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.